Você precisa assistir a um filme chamado Uma Mulher Fantástica. Eu vou começar assim de uma maneira bem incisiva mesmo, sem nem apresentação nem nada, porque esse é um filme que você precisa ver. Eu acho que, por mim, todos os filmes são bons de você ver, mesmo que eles sejam ruins. Mas esse filme, pela temática que ele aborda, ele é um filme que precisa da sua atenção. Porque ele é um filme que, primeiro, ele discute uma coisa que está muito em voga ultimamente, que é a questão da identidade de gênero. Pra você que não sabe, o filme gira em torno de uma mulher trans chamada Marina, que, após a morte do namorado dela, ela começa a ser perseguida e desconfiada pela família desse personagem. Não de uma maneira tão direta, assim, tipo, desde o início todo mundo acusando ela de ser assassina, mas a transfobia dos personagens acaba desencadeando essa percepção. Em primeiro lugar, ele é um filme que não é óbvio. Ele não é um filme que, desde a primeira cena, ele já traz a personagem sofrendo uma agressão por ser trans. Não, aliás, ao contrário, o filme ele faz uma coisa que me remeteu, inclusive, ao Psicose, do Hitchcock, que é de começar com uma personagem que você acha que é a protagonista, e aí depois de uns 15 minutos esse personagem morre e muda pra outro personagem, que aí sim passa a ser o centro da narrativa. Esse filme faz a mesma coisa, os primeiros 10 minutos você acha que o protagonista é o personagem do namorado dela que morre, mas depois que ele morre, a protagonista se torna, obviamente, a Marina. E por que eu digo que esse filme é tão relevante? Porque esse filme, ele, como eu já falei, os primeiros 10 minutos do filme, eles mal tocam no assunto dela ser uma mulher trans. Aliás, o fato dela ser uma mulher trans nem é tão importante assim a partir até o momento que ela começa a sofrer o preconceito. E isso é muito bacana. Embora a personagem seja uma vítima, o filme ele não traz ela se colocando como uma vítima, se portando, se vitimizando. Essa palavra é meio feia, mas o filme ele é bastante sutil nesse sentido, de construir o preconceito que ela sofre depois de um tempo. Depois que o namorado dela morre, aí que, por exemplo, chega um médico e pergunta como é que era a relação dela com ele, e algumas coisas que podem até não parecer tão agressivas, mas acabam sendo, porque eu não sou trans, então eu não sei como é que é a realidade dessas pessoas. Então, algumas coisas que podem parecer suaves pra gente, acabam sendo horrorosas pra pessoas que são trans. E o filme, ele gira em torno muito desse tipo de coisa, de coisinhas do tipo, chegar pra mulher trans e perguntar, você é operada? E ela fala, pô, isso não se pergunta. E mais tarde, uma personagem chega pra ela e fala assim, essa cena me marcou particularmente, chega pra ela e fala assim, olha, desculpa, eu sei que é difícil de falar isso, mas eu não consigo olhar pra você e entender você e tal. E o filme inteiro mostra a personagem da Marina tendo que entubar essas coisas, tipo, de segurar cada uma dessas pequenas coisinhas que podem não soar tão brutais, mas que na verdade são. Por exemplo, você chamar ela pelo nome de nascimento dela, que é Daniel. O filme inteiro, ele constrói esse tipo de coisa. Ela entreolha um médico perguntando, porra, como é que eu vou atender essa paciente? E esse tipo de coisa. E é interessante que o filme, ele é bastante sutil nesse sentido. Ele não apela para explosões, como por exemplo, um personagem sair agredindo fisicamente a personagem, mas isso aí acontece tipo lá no final do segundo ato do filme, quando a personagem já enfrentou todas essas, entre aspas, pequenas coisas, e essa agressão física é a gota d'água para ela. E o filme inteiro, ele é muito sensível nesse sentido. Uma coisa que eu reparei é que em momento algum, eles falam a palavra trans no filme. Pelo contrário, eles fazem de uma maneira bastante sutil. Como eu falei, tudo isso é construído de uma maneira bastante realista. Todo o preconceito, a opressão que ela sofre é de uma maneira que você acredita. E sinceramente, tipo, eu posso até não ser trans, mas eu acredito, sinceramente, assistindo ao filme, eu vejo todas as agressões que a personagem sofre e eu consigo compreender, assim, tipo, imaginar isso acontecendo na realidade. Ou seja, é um filme que documenta a sua época. Nesse sentido, ele é muito importante. Mas, claro, não bastaria o filme ser tematicamente relevante e sem ser bom. Pelo contrário, a direção do filme, que é do Sebastião Lelio, ela é uma direção extremamente meticulosa. Ele é um filme direto ao ponto. Por exemplo, existem vários momentos visualmente simbólicos e visualmente bonitos. Por exemplo, um momento onde ela tá numa boate, sendo iluminada por várias cores. Nos poucos momentos de calmaria que ela tem, a direção ela é conduzida de uma maneira bem reconfortante, mas isso no meio de vários momentos que são trágicos, mas que são compostos por coisas
pequenas, e existe um plano lá pro finalzinho do filme, não sei se isso é spoiler ou não, onde um espelho tá tampando a região pélvica dela. E o espelho tá apontado pro rosto dela, ou seja, o filme inteiro ele meio que planta essa dúvida. Pô, será que ela é operada ou não é? E aí quando chega esse plano, a gente se dá conta, nada disso é importante. O que importa é quem ela é. É o rosto, não é o rosto, é a personalidade. Não importa se ela tem um peru ou não. Importa quem ela é, a personalidade dela. Se ela é uma boa pessoa ou não. E é por isso que o filme ele é tão importante. Ele é um filme extremamente relevante. Ainda mais que identidade de gênero é um assunto que algumas pessoas têm alguma dificuldade de analisar. Eu mesmo me pego em fogo cruzado tentando imaginar essa questão da identidade de gênero em muitos momentos. Mas esse filme ele é perfeito para você ter uma visão um pouco mais ampla. Então é um filme extremamente recomendável, extremamente importante que você assista, e pra mim ele é desde já um dos 3 melhores filmes de 2017. E inclusive vale apontar que esse filme ele tá bem cotado pro Oscar de filme estrangeiro, porque ele é o pré-selecionado do Chile, e ele já ganhou o prêmio em Berlim de melhor roteiro. Então, tipo, é um filme que eu já tô ouvindo falar desse filme desde a época do Festival de Berlim, então pode ser que esse filme tenha boas chances no Oscar aí. Então corra para o cinema e assista a Uma Mulher Fantástica, porque é um filme que faz jus ao título. E a atuação da Daniela Vega, que é a protagonista do filme, que é a mulher trans que protagoniza o filme, é impressionante, e é uma atuação que talvez muitas pessoas digam que, não, ela é muito monocorde, ela faz só a mesma cara o filme inteiro, mas, pelo contrário, ela é muito minimalista, uma atuação que, através de um olhar, uma lagriminha ou uma trincada nos dentes, ela já consegue demonstrar tudo aquilo que ela tá tendo que segurar, todo o sofrimento dela. Então é um filme muito poderoso nesse sentido, então corra para o cinema assistir a Uma Mulher Fantástica. Infelizmente esse filme só tá passando em alguns cinemas setorizados, mas vale muito a pena você gastar o seu dinheiro para ir ver esse filme. Com isso, eu me despeço, digam aqui nos comentários o que vocês acharam de Uma Mulher Fantástica, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, acessem os parceiros, e é isso, um grande abraço e valeu!